Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Nova semana, novo dia, novas oportunidades também para que os soldados russos façam coisas boas, mas eles geralmente escolhem o caminho oposto, como este soldado russo, especificamente na Ucrânia. No belo país das maravilhas do inverno, como você pode ver, as crianças precisam de seus trenós, mas esse soldado russo roubou um dos trenós. Olha só, esse é o trenó de uma criança, isso é totalmente errado. Você não rouba o trenó das crianças. Você pega uma televisão, você pega um vaso sanitário. Eu entendo, você é um soldado russo, não tem vaso sanitário em casa, mas não pega o trenó de uma criança. Então esse drone ucraniano aplica um castigo nesse Grinch de soldado russo, tirando ele desse paraíso de inverno direto para o inferno. Olha só, quem faz isso? Você faria isso? Eu acho que não. A seguir, ainda estamos do lado russo, nas trincheiras, em um abrigo onde eles mostram a linha de frente deles. Coca-Cola. Sim, é isso que eles bebem. É essa água que a gente bebe. Essas são as nossas condições. Nós somos os melhores do mundo, disse ele. Euroremontna. Euroremont significa tipo padrões da União Europeia, reforma de casa. É isso que eles dizem sobre esse cachorro. Olha como a gente bebe água e eles têm essa água preta. Eles colocam uma meia nisso, né, eu acho, ou uma bandagem Morley, Coca-Cola, como eles chamam, e eles bebem através dessa meia. Isso filtra tudo de ruim nessa água. É praticamente uma água barrenta. Você acha que filtra tudo mesmo? Talvez seja por isso que os russos tenham tanta corrupção interna, pois está até na água. Eles bebem, eu não sei, mas tente beber água limpa se puder. Eu não sei o que dizer sobre esses caras, eles são bárbaros. Imagine que eu e você somos crianças pequenas, de 3 anos, e estamos ambos aprendendo a contar. Estamos aqui. Eu tenho um exercício de jardim de infância para as crianças ucranianas. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Está certo, acabamos de aprender a fazer isso. Isto aqui é um caminhão Ural. Eu sei que não parece grande coisa porque cortaram o teto. Eu não sei porquê, mas agora são 10 caras no banco de trás de um Ural conversível, maravilhoso carro esportivo italiano. O que eles fazem com isso é realmente atacar posições ucranianas com ele. Olha só, isso é Velozes e Furiosos, ou na verdade devagar e nem tão furiosos assim, é isso que está acontecendo. Olha para eles, o que eles estão tentando conseguir com isso? Tentando dar ao operador de drone ucraniano uma explosão, 10 alvos ou 10 moscas com uma só pancada? Não sei o que eles tentam fazer, mas não vai funcionar para eles. Desculpem, amigos, não posso mostrar o que houve com esses caras, mas vocês têm 3 palpites e todos estão certos. Agora, aqui está um russo conversando consigo mesmo em um canal do Telegram, se perguntando por que as perdas russas são tão grandes. Vou ler para vocês porque é ainda mais engraçado após o vídeo dos 10 cabeças de bagre. Yuri Botolak diz que, de acordo com os relatos dos operadores de Vant ucranianos, no verão, eles causaram mais de 15 mil baixas nas forças inimigas em um mês, no outono mais de 20 mil e em dezembro mais de 1.000. Uau, uoa! Bodolak observa que baixa não significa necessariamente destruição, pode também significar ferimento. Então, segundo os relatos dos operadores de drones ucranianos, baixa significa morto em combate e WIA, ou seja, também inclui feridos. Entra nisso. Os operadores de drones ucranianos fazem caça livre e priorizam forças vivas. Ou seja, eles simplesmente matam pessoas. Meu Deus, eles fazem isso. Eu não sabia disso. Esse é o objetivo final deles, não é ofensiva, não é defensiva, não são tarefas de combate, é só matar pessoas. Por isso, eles recebem pontos E e recebem bônus. Sim, para esse russo, é muito estranho que os ucranianos tenham um método muito eficiente. Eles estão tornando isso um jogo, eliminando o inimigo. Se um operador de drone ucraniano mata um russo, ganha 7 pontos, e destruindo um tanque, uns 500... Estou inventando os números, mas você ganha muitos pontos por isso. Com esses pontos, você compra armas, equipamentos. A cidade permite férias da linha de frente. Você pode obter qualquer coisa com os pontos que recebe. Eliminando forças russas, qualquer coisa russa na linha de frente, e matando russos, claro, e esse russo tem muita dificuldade para entender isso. Veja só.
Eu sei que nossos operadores, os nossos, preferem queimar equipamentos e armas. Eles não gostam de caçar pessoas vivas. Mas os ucranianos são o oposto. É assustador. Que tipo de desumanos eles são? Como os ucranianos podem matar soldados russos que ocupam terras ucranianas e cometem crimes de guerra? Como eles conseguem fazer isso? Eu não consigo entender isso, e você consegue. Aqui vai um fato interessante para vocês, meus amigos. 42% dos mercenários recrutados pela Rússia para lutar na Ucrânia morrem nos primeiros 3 meses de implantação. Isso é quase metade. Para cada 2 soldados, um morre em 3 meses. Quem vai para o exército russo? É loucura. Pior que a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham, tipo, o quê? 1 milhão de soldados no exército? E eles não perderam 7 milhões e meio em 4 anos? Ou talvez seja exatamente isso que parece. Talvez seja como a União Soviética, né? O que é um absurdo. Agora, amigos, vamos entrar na máquina do tempo e viajar. Voltando para 25 de setembro, houve uma das maiores greves de flamingos. Não estou falando dos pássaros, estou falando do míssil. Míssil ucraniano, Flamingo, o grande consolo rosa das consequências que foi entregue aos russos. Na verdade, foram 4. Ataque Flamingo. No dia 25 de setembro, um ataque de míssil de precisão teve como alvo um importante contratante da indústria de defesa russa em Belgorod. Ligado à produção da cadeia dos Su-34, Su-35, Su-57, além das plataformas MiG. Imagens de satélite mostram 3 grandes seções desabadas do telhado da fábrica, além de um buraco de impacto menor e distinto à esquerda da instalação. Olha só, 1, 2, 3 e aquele é o 4. Por que estamos falando disso agora? 3 meses depois, 4 meses depois, só agora recebemos as imagens de satélite. E Flamingo. Todo mundo adora esses brinquedos das consequências, esses grandes rosas, especialmente os russos, então é claro que eu quero trazer essa informação para vocês aqui. Aliás, dá para ver o buraco? Só deixou um e eles enviaram 4 deles. E ainda tem um vídeo mostrando pra gente esse buraco enorme, o segundo buraco enorme e o terceiro também. E dentro desse enorme hangar, temos uma foto também, olha só isso e aqui dentro. Eles estavam construindo peças para a plataforma Su e para a plataforma MiG. Bem, estou falando disso porque eles estão produzindo em massa os Flamingos agora. Quero dizer, esse é um míssil grande, muito grande, pode até parecer pequeno. Na foto, quando você coloca uma pessoa ao lado, dá para ver o quão enorme ele realmente é. Lembra que no início do vídeo falei dos soldados russos roubando o trenó de uma criança ucraniana? Agora, só um Grinch faria isso. Um Grinch que odeia o Natal, isso é uma coisa muito ruim de se fazer. E foi assim que os russos nomearam o navio deles. Este é o petroleiro russo Grinch, e ele foi apreendido na semana passada pela Marinha Francesa nas proximidades de Gibraltar. E agora, eles divulgaram um vídeo, que é um presente. Olha só, estas são as forças especiais francesas. Pousando no petroleiro. Eu simplesmente adoro ver como parece fácil, sinceramente. Ei, nós não temos uma marinha enorme na Estônia ou uma força aérea grande o suficiente, mas temos 2 helicópteros na marinha. Então a gente pode fazer isso, e olha só, escuta isso. Agora. Eles abrem a porta, não são o Katana Kudon. Somos da Marinha Francesa. Não se preocupem conosco, continuem o que fazem. Marinha Francesa, amigável. Tenho que admitir, né? O francês aqui é muito amigável. E eles apreenderam o petroleiro, colocaram-no no porto francês, estão investigando agora. Este petroleiro está agora sob posse de um país da União Europeia, e a Rússia não pode ver os lucros desse petróleo. Desse petroleiro. Ele estava transportando petróleo de Murmansk. Está sob sanções, então, de acordo com a lei internacional. É uma transferência ilegal de petróleo, então está tudo certo aqui. É um vídeo maravilhoso. É um golpe enorme para os russos e uma grande perda de dinheiro. Temos a Marinha Francesa, nós trazemos baguete. Não deveria zoar os franceses, estão fazendo algo incrível aqui. Desculpa, é um velho hábito. Muito bem, franceses. Agora, meus amigos, eu tenho uma lista para vocês, uma compilação para vocês. Merda russa. A temporada das fontes chegou.
Isso significa que as temperaturas vão para graus negativos, congelam e estouram canos de aquecimento e de água em geral por toda Moscou ou Rússia. E alguns desses canos vazam água muito quente, outros carregam esgoto, e eles explodem quando estão próximos uns dos outros. Água quente, água fria, uma ao lado da outra, encolhimento, todas essas coisas, os canos explodem. E a gente vê essas belas fontes de merda, que são marrons, e elas formam esses pingentes ou picolés de merda. Às vezes os picolés também são amarelos. Sai neve disso. É um verdadeiro país das maravilhas do inverno. Eu tenho uma compilação para você agora. A mais recente aconteceu em Murmansk, no norte da Rússia. As fotos mostram linhas de energia danificadas na direção da região de Murmansk, algumas em funcionamento desde 66. Você já existia nessa época? Em 66? Eu sei que muitos de vocês já existiam. Pois é, essas linhas de energia têm a mesma idade que você, ou talvez até menos, e já falharam. Bem, todo mundo sabe que linhas de energia de alta tensão como essas devem receber muita manutenção, a cada 5 anos, em cada período de 5 anos, e devem ser substituídas. Se houver qualquer núcleo enfraquecido, IA é Murmanskan, e esses congelam todo ano. Os russos não fazem manutenção nisso, então acaba caindo e quebrando assim. Veja só. E quando essas linhas de alta tensão grandes e pesadas caem, áreas enormes ficam sem energia. Murmansk, na Rússia, sofreu um grande apagão, deixando partes da cidade de 150 mil habitantes sem aquecimento ou energia. Severomorsk, lar da frota de submarinos nucleares russos, também ficou no escuro. Nenhum ataque foi necessário. Quero dizer, este é o ponto mais ao norte da Rússia e uma das maiores bases navais do norte, onde seus submarinos nucleares vão para o Mar do Norte. E depois descem para o Reino Unido, França e tudo mais. É um lugar realmente ruim, é Mordor, e ninguém atacou, está sem eletricidade. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, natureza ou general inverno, ou como você quiser chamar. Mas eles simplesmente foram desmilitarizados por um certo período de tempo. Uma das maiores bases de submarinos russos. Uau, agora esperamos. Claro, as pessoas ficam loucas. Murmansk. Sem energia, sem aquecimento, nada. Eles esvaziam as lojas. Claro, isso é deles. Eles sempre falam sobre os tempos soviéticos com nostalgia, onde, na época soviética, na maioria das vezes, não havia nada nas lojas. Tipo, nada, nada. Era assim que parecia. Então eles estão tendo isso de volta. Todo mundo ganha, sabe? O Estado russo oferece a você a experiência da União Soviética de graça. Parabéns. Além disso, aqui está um prédio de apartamentos em Murmansk. Sem eletricidade, nada, mas um cano de aquecimento estourou, tipo no 5º andar ou algo assim. Ou seja, tudo isso. 80, 90 graus Celsius, a água vai descer pelas escadas, congelando tudo a menos 30 graus Celsius. Olha só, é um banho de vapor, eles têm sorte de não ser uma fonte de merda. Normalmente é líquido que congela na Rússia, mas nesse caso é só vapor inofensivo. Mas está tudo congelado dentro desse panelca. É horrível e poderia ser marrom, mas é branco, então eles deram sorte. Quão graves foram as quedas de serviços públicos esta semana na Rússia? Bem, normalmente eu tenho para este ano entre 130 e 275 quedas no mapa por semana, com um caso atípico de 291 esta semana. Eu tive 352, então piora a cada ano. Eu cobri essas malditas temporadas de fontes na Rússia por 4 anos, de 22 a 20 e 26. É o 4º agora, e a cada ano piora, a cada ano e significativamente pior. Os russos sabem que esse é o problema, mas todo o dinheiro é roubado ou vai para o exército. 2 opções. Então eles não mantêm a infraestrutura de água, a infraestrutura de encanamento, e é caro fazer isso, também na União Europeia. Mas nós fazemos isso, pagamos o preço porque não gostamos de fontes, mas os russos gostam muito delas. Então eles não consertam os canos. Olha só, isso é Moscou, mais uma estourou, essa aqui de novo. Cano de água quente, mas normalmente os canos ficam juntos, o cano de esgoto e o cano de água quente, bem próximos. Normalmente em um cano principal grande, 2 menores dentro. Se o cano de água quente estoura e vaza água muito quente no cano de esgoto frio, este também pode estourar. Isso significa que você recebe água quente que te queima na rua e às vezes ela sobe. Você se queima e depois fica coberto por uma fonte de merda nessas queimaduras frescas. Isso já aconteceu muitas vezes, eu vi em vídeo, meu Deus, é pior que circo, absolutamente horrível, um verdadeiro inferno. E olha só, está pingando do seu abajur.
Seus abajures deveriam pingar água marrom? Não tenho certeza, mas na Rússia você tem essa experiência de graça, cortesia do Estado. Agora, meus amigos, precisamos viajar para a China. Algo grande aconteceu. Estou falando sobre a maior purga dos últimos 50 anos, meio século. Estamos falando de uma purga. Você poderia comparar com a grande purga de Stalin, de 1936 a 1938, quando ele eliminou quase todo mundo. Como 30 mil oficiais na China. 2 dias atrás, quase aconteceu um golpe. E Xi Jinping, o presidente do Partido Comunista Chinês, foi avisado cerca de 2 horas antes de acontecer. E eles detiveram cerca de 4 ou 5 generais de alto escalão, como o número 2 das Forças Armadas, e mais 3, 4, 5. Todos esses caras das Forças Armadas e, junto com eles, cerca de 3 mil oficiais estão na lista. Quero dizer, todo o exército que está sendo expurgado dessa forma é estrutural e internamente muito frágil. Não é um sinal de força, é um sinal de absoluta fraqueza. O governo da China acusou seu general mais sênior, Zhang Yuyui. Eu não sei como dizer isso. Me desculpe, Sr. Zhang, por supostamente vazar segredos sobre armas nucleares. Para os Estados Unidos, Zhang teria vazado dados técnicos essenciais das armas nucleares da China para os Estados Unidos. Seja verdade ou não, o fato é que há rumores sobre isso e o tema está sendo discutido publicamente. Os Estados Unidos, ou a CIA, tinham um informante que era o número 2 do comando militar na China. Xi Jinping é o número 1. Isso já é um grande elogio aos Estados Unidos. Isso é um grande elogio às capacidades da CIA. Mesmo que não seja verdade, o assunto está na esfera pública e todos comentam. O Wall Street Journal fez uma grande matéria. Isso é um grande golpe para a imagem pública das Forças Armadas da China e um enorme impulso para as capacidades da CIA. Verdadeiro ou não, a própria narrativa, em uma frente de guerra informacional, já é um enorme impulso. CIA. Houve tentativa de golpe na China ontem, mas Xi soube antes de nós. Quase 3 mil pessoas, incluindo militares e famílias, estão detidas. Veja isso. Essa é a Comissão Militar Central, CMC, depois do 20º Congresso do Partido, Congresso agora. A CMC foi criada pelo próprio Xi Jinping. Esse cara bem aqui no meio, ele escolheu esses caras a dedo, foi montado por ele, a Comissão Militar Central, e esses eram supostamente os informantes da CIA. Quero dizer, é com esse exército que você vai invadir Taiwan, onde do número 2 ao número 6 da liderança são todos informantes do ZEUAS ou ligados a uma tentativa de golpe. Isso é internamente extremamente estruturado, e um exército fraco. Um exército sendo fraco pode exportar o poder que eles têm internamente. Se internamente são fracos, não conseguem exportar isso nem atacar Taiwan. É um teatro, uma autofarsa. Com esse tipo de expurgo acontecendo, não haverá ataque a Taiwan por muitos anos. Porque um ataque desse tipo exige preparações massivas e um sistema muito forte de generais em quem você pode confiar e que confiem em seus homens. Se esse não for o caso, se a gente vê esse tipo de coisa, Taiwan está segura por, vou dizer, pelo menos 5 anos. Dá uma olhada nisso. Após a exposição do plano, foi imposta uma prontidão de combate elevada, os movimentos das tropas foram interrompidos, os celulares foram confiscados e campanhas massivas de propaganda foram lançadas. Todos esses eventos coincidiram com exercícios militares chineses simulando ataques em Taiwan e a destruição de suas autoridades governantes. As Forças Armadas da China estão praticamente em alta prontidão agora. Está passando por uma implosão massiva, onde as lideranças do maior exército permanente do mundo estão sendo decapitadas. Isso não é um sinal de força, é o oposto. Se isso for verdade, generais entregando segredos a estrangeiros tão alto dentro do Partido Comunista Chinês, isso sugere uma fragilidade no coração do Exército de Libertação Popular por ter espiões. Um oficial tão sênior em um regime sugere que o próprio regime não acredita em seu próprio futuro e está tentando se proteger caso o fim chegue. Esse é um parágrafo muito sombrio. Se oficiais tão graduados estão conversando com o ZEUA ou com a CIA. Por quê? Porque eles estão desiludidos com a própria propaganda da China. E quem tem um pouco de inteligência também se desilude. É besteira, vazio, não tem nada por dentro. Mas esses oficiais tão graduados não são só eles. Então deve ser uma grande variedade de oficiais, uma grande teia de aranha de oficiais. Nunca é só um general. Se for um general, ele tem um grande número de seguidores. Ele tem no exército chinês, aliás, isso é um exemplo.
Então, um general sênior sempre tem centenas de oficiais que são nomeados por ele, que compartilham do seu ponto de vista e lhe devem alguma coisa. E agora, tipo, 5 ou 6 generais de alto escalão foram removidos. Isso se traduz em uma enorme teia de oficiais de nível médio e baixo. Eles vão ter que fazer essa purga. Vai ser grande, estou falando de milhares de oficiais, também de nível médio e baixo. E isso enfraquece muito o EPL. Enfraquece a tal ponto que eles nem podem pensar em invadir Taiwan nos próximos 5 anos. Além disso, tudo isso mesmo que seja tudo falso. O fato de que essa narrativa está sendo discutida publicamente em todo lugar no mundo agora dá um enorme impulso e crédito para a CIA e para o poder dos Estados Unidos. É loucura, então estamos apenas vendo a ponta do iceberg aqui. A purga já está acontecendo há alguns anos e tem como alvo desproporcionalmente o EPL. Força de foguetes, capacidades nucleares e de mísseis e liderança naval. Sim, se você quer um exército invasor, precisa de uma liderança forte. E liderança forte significa que os caras estão na posição há anos, eles sabem o que estão fazendo. A cadeia de comando é estruturada, isso leva tempo. Se você troca os líderes o tempo todo, isso não pode acontecer. Expurgos no exército sempre enfraquecem muito esse exército, isso sempre foi assim. E esse é um dos maiores expurgos que vimos em meio século em qualquer lugar do planeta. É o maior exército permanente do mundo. Então, sim, um golpe enorme, enorme para a imagem do exército chinês no cenário mundial, sabe? E vamos dar uma última olhada na prontidão militar do exército chinês, porque todo mundo fala sobre a invasão de Taiwan. Sim, se você olhar para o quadro geral, se você tiver algum raciocínio analítico, você olha para a história. É preciso que alguns detalhes estejam em ordem para que esse tipo de invasão aconteça. O exército da China, devido à impressionante purga, não é capaz de lançar uma invasão. Mesmo assim, Xi Jinping tem mais motivos para manter as tensões elevadas e pode cometer um erro de cálculo. Portanto, ele pode perder o controle de uma crise que ele mesmo criou. A China não está estável e quase qualquer coisa pode acontecer. Taiwan não vai ser invadida tão cedo. Isso provavelmente adia isso para a década de 2030. Os Estados Unidos provavelmente sacrificaram esses ativos para atrapalhar os planos de invasão chineses e forçar eles a perderem tempo com investigações internas. Vou encerrar esse assunto por aqui. Talvez eu não fale mais sobre isso, mas ao menos falei uma vez. Só estou aqui para dizer, não acredite em tudo que você lê nas notícias, não acredite no sensacionalismo, existem 2 grandes tigres de papel, exércitos neste mundo, são a Rússia e a China. Esses exércitos não conseguem invadir, a Rússia mostra isso na Ucrânia, a China exibe sua força, você até questiona o motivo, eles querem mostrar ao mundo que podem invadir, mas não conseguem. Há uma corrupção enorme, maior que na Rússia, até no exército. Agora vemos esse tipo de expurgo. Vimos o que ocorreu no expurgo de Stalin, e então o Terceiro Reich invadiu e Stalin chamou esses caras de volta do Gulag para defender a União Soviética, que ele mesmo havia expurgado. Isso sempre é um sinal de fraqueza. A China não vai invadir Taiwan nos próximos muitos anos, mas pode invadir a Rússia. Isso seria divertido de assistir, meus amigos. Obrigado por assistirem.